Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje domingão, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida no dia de hoje, né? O que a igreja nos apresenta, né? Dentro do Evangelho de Jesus para nossa mudança. Aquele pouquinho que a gente quer mudar todos os dias através da palavra de Deus. E a gente vai ver hoje o que ele nos trouxe. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João. Continuamos em João, aí a gente vem aqui para o capítulo 14 e o versículo hoje é do 22, do 23 ao 29 aqui, né? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. É a palavra que vocês ouvem, não é minha, mas é a palavra do Pai que me enviou. Essas são as coisas que eu tinha para dizer, estando com vocês. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente percebe que Jesus vem nos falar sobre o Espírito Santo mais uma vez. Essa semana a gente percebeu que foi todo em cima desse amor de Jesus na nossa vida, né? Então hoje a palavra de Deus ela vem nos falar sobre o Espírito Santo também, né? A gente ainda relembra o que ele diz aqui, né? Quem me ama segue a minha palavra. Vive a minha palavra. Quem não me ama, não vive a minha palavra, né? Então, aquele que me ama, eu e meu Pai se faz presente nele, ou seja, se faz presente na pessoa, né? Aquela pessoa que verdadeiramente deu seu sim para fazer a vontade de Deus. Quando a gente não dá o nosso sim, eu entendo aqui que ele não se faz presente em nós, não é? Então a palavra ela é muito dura a palavra de Deus, mas é isso que ele passa pra gente, passava para eles e a gente traz para nossa vida, né? Então aqui ele fala sobre o Espírito Santo de Deus, né? O Paráclito, que ele estava dizendo ali aos discípulos que ele estava falando aquilo ali para deixar eles alerta, que eles acreditassem no Espírito Santo quando eles sentissem a presença do Espírito Santo, porque era o Pai que iria enviar esse Paráclito para ajudar eles, né, na sua caminhada, para nos ajudar na nossa caminhada de vida, tanto na caminhada de igreja, tanto na nossa caminhada espiritual, como na nossa vida pessoal, na nossa vida carnal, né? Por quê? Porque eu costumo dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, é um amigo que Deus enviou, né, para que pudesse nos abrir os olhos, não é? A gente pudesse entender. Através do Espírito Santo a gente pode entender tudo o que você possa imaginar, não é? Através do Espírito Santo, é ele que nos dá sabedoria, né? E Jesus fala aqui que ele vem nos trazer paz, né? Mas a paz que ele traz não é a paz do mundo, é a paz do céu, é a paz de Jesus, é diferente. Tem uma música no final aí,
no fundo, que eu não sei nem o que é que vai dar, mas vamos lá. Então, que Jesus fala sobre essa paz, né? E essa paz, e o Espírito Santo, ele também vai nos trazer essa paz. Quando a gente invoca o Espírito Santo, quando a gente conhece esse Espírito Santo, que Jesus fala aqui, a gente não se sente mais sozinhos, porque tudo que a gente pedir, a gente vai ter uma clareza diante do Espírito Santo de Deus, né? Principalmente começando pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito camuflada, vamos se dizer. Tem passagens que a gente vê aqui que Jesus fala aos discípulos. Jesus fala explicando muito bem explicadinho. Só que a gente, como não somos envolvido com a palavra de Deus, a gente não entende da forma que ele explicava aos discípulos, né? Existe também uma forma que Jesus falava com o povão. Com os discípulos ele falava de um jeito, com o povão ele falava de outro jeito. Ele falava através de parábolas, que eram historinhas que ele contava, que se comparava com a vida real, né? Que a gente traz também para a nossa vida, esses ensinamentos, né? Então, o Espírito Santo, ele tem que estar sempre presente na nossa vida, né? Muita coisa que eu entendi da palavra de Deus, aliás, tudo que eu aprendi da palavra de Deus foi através do Espírito Santo. Quando eu comecei a entender o que significava, né? Que era verdadeiramente alguém que estava do meu lado ali para me orientar. Então eu passei a não só entender a palavra de Deus, como viver, colocar ela em prática na minha vida, né? Colocar ela em prática. Então eu peço ao Espírito Santo discernimento para resolver tal problema. Eu peço ao Espírito Santo a clareza para tomar decisões. Hoje eu preciso tomar essa decisão. Primeiro eu vou lá ao Espírito Santo e peço uma clareza daquilo que eu estou ali, talvez em dúvida. E assim, é impressionante como ele vem nos acudir. Como a gente vê as coisas claramente, mas claro que em primeiro lugar a gente precisa acreditar, né? Jesus diz, eu estou falando isso para vocês aqui, para quando acontecer, vocês acreditem. Então, eu preciso acreditar no Espírito Santo, eu preciso acreditar que ele existe, eu preciso acreditar que é ele que abre a minha mente. A gente costuma muitas vezes, quando a gente começa na caminhada, a gente costuma assim a seguir pessoas, né? Líderes religiosos que traz a palavra de Deus para nós. A gente escuta, a gente se alimenta daquilo ali. Mas o certo mesmo é você, em primeiro lugar, você e Deus e o Espírito Santo ali para clarear a tua mente ali dentro do teu quarto, no teu cantinho de oração. Tu chamar o Espírito Santo para ele vir abrir a tua mente. Muitas vezes você vai entender o que o padre falou lá de um jeito, mas quando você pede ao Espírito Santo a clareza, você entende de outro jeito. Então é por isso que eu costumo dizer, eu levo essa prática para a minha vida há muito tempo. Eu me alio a ele, né? Ao Espírito Santo. Eu acho que ele me deixa mais clara com a palavra de Deus. Até para ajudar assim na explicação, dar uma explicação assim mais popular, mais aberta, né, para que as pessoas entendam, porque às vezes a gente vai à missa, a gente escuta ali o padre falar, tem padre que ele fala o popular das pessoas, ele fala assim rasgado, o popular para que as pessoas entendam, mas já tem outros que vêm ali com aquelas palavras ali do dicionário, aquela coisa assim mais formal, aquela coisa mais teológica, né? E muitos saem de lá sem entender. Eu não conto as vezes que eu ia à missa e eu saía de lá sem entender as coisas. Então eu fui aprendendo nos grupos de oração que eu frequentei, através do pregador, né? Ele ensinando que
O único caminho seria o Espírito Santo de Deus para que a gente entendesse. E verdadeiramente é assim. É o Espírito Santo que abre a nossa mente, que veio em nosso socorro, né? Quando Jesus se foi, quando ele se fez ausente, né? Porque ele se foi, se fez ausente como carne, mas ele volta reinando, né? Como rei, ele volta como é que se vitorioso, vivo, ressuscitado. Então ele permanece do nosso meio. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa, né? Então a gente não consegue ver mais eles lá, principalmente, que andaram com Jesus, que tiveram toda aquela aparição de Jesus ali na ceia, né? Os seus discípulos, eles não vê Jesus assim, na carne mais, porque chegou a hora de Jesus ir para o Pai. Mas o Espírito Santo sempre está presente. Então Jesus vinha dizer aqui a eles: invoque o Espírito Santo, acredite que ele existe. Leve ele para sua casa como se fosse alguém da sua família. Ame-o como se fosse alguém da sua família. Tenha-o por perto, né? Tenham por perto. Naquele momento de aflição, que você não sabe tomar uma decisão, que você está em dúvida com alguma coisa, que você vai sair de casa para resolver problemas, né? E você tá ali sem saber o que vai acontecer, não tem outro remédio a não ser você clamar ao Espírito Santo e mandar que ele vá à frente, né? Abre a minha mente, peça sabedoria, que ele vai te dar a sabedoria, para que você possa resolver as suas coisas até na vontade de Deus, né? Porque nós somos carne, nós fazemos a nossa vontade. Mesmo que a gente esteja assim bem fervoroso ali na igreja, mesmo que a gente esteja ali envolvido com as coisas de Deus, mas a gente tem momento que a gente quer fazer do nosso jeito. Tem momento que a gente quer apressar, né, as coisas para que elas aconteçam, por exemplo. Tem horas que a gente quer que as portas da esperança se abram rapidamente. Isso é para tudo. Você coloca um currículo ali, você fica, né? De instante em instante você vai saber. E aí, saiu algum resultado? Aí você vai lá na internet ver se você foi escolhido, se você não foi. Um concurso. Nós somos assim, né? A gente não tem, assim, a habilidade de entregar na mão do Pai e deixar que as coisas aconteçam. A gente é assim porque a gente é humano. A natureza de Jesus é uma, a nossa é outra, né? Mas aí Jesus vem dizer: convide o Espírito Santo para a sua vida. Não deixe de caminhar com o Espírito Santo. Ele sim, né? Ele sim é o Paráclito que o Pai mandou na minha ausência. Ele dizia para os discípulos: vocês não vão me ver mais, porque vai chegar um momento que eu vou me ausentar. Mas vocês vão ter esse auxílio. Então, os discípulos, eles saíam para pregar, para falar da palavra de Deus, eles saíam para curar, né? Que Jesus deixou o dom da cura com eles. Então, ele saía, mas o Espírito Santo ia junto, né? Eles clamavam ao Espírito Santo e eles iam junto. Aí Jesus diz: não temas, não tenha medo. Então, quando a gente está com esse aliado, com esse amigo, a gente não precisa ter medo, né? Às vezes, quando as pessoas, assim, quando a gente tem um movimento na igreja, a gente fica nervoso, né? A gente fica nervoso quando a gente é convidado, por exemplo, o Ministério de Música é convidado para cantar em um lugar que tem muita gente, você fica nervoso, mas Jesus diz: não fique, porque quem vai botar a palavra na sua boca sou eu. Quem vai fazer você louvar divinamente ali sou eu, né? Não é diferente de músicas seculares, hein? É diferente de cantores seculares, né? Porque os cantores, a gente sabe, eles ensaiam, né? Eles têm todo um ritual carnal, né? Carnal.
E a gente que canta para Jesus, que tem um ministério na igreja, a gente precisa, né, viver ali, fiel ao Espírito Santo, para que ele coloque as coisas ali. Porque no ministério de música, a gente não sabe o que pode acontecer naquele momento de louvor. Pode acontecer de Jesus colocar no nosso coração algo que alguma pessoa que está ali na assembleia, né? As pessoas que estão ali no grupo de oração, ele pode colocar no nosso coração que está cantando algo e a gente falar naquele momento, parar o ministério e falar, Jesus está falando para fulano, isso. E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Então existe toda uma preparação. E essa preparação é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que faz você olhar para uma pessoa dentro de um grupo de oração e dizer assim, Jesus mandou te falar isso. Tem coisas, já aconteceu comigo, de eu brigar com o Espírito Santo e dizer, eu não vou falar. Eu chegar junto daquela pessoa ali e falar, eu não vou falar. Não vou. Então, assim, você vai falar e aquilo fica te inquietando, te dá uma inquietação no coração até que tu fala, né? Eu lembro que a gente fazia umas reuniões quando eu participava de grupo de oração e a gente estava sentado, então a gente começava sempre com o terço, o Santo Terço de Nossa Senhora. Então, estávamos ali reunidos e aí, por algum momento, a coisa desandou. Começou os irmãos falando um da vida do outro, da igreja e não sei o que e tal. E aquilo começou a me irritar, sabe? Aquilo no meu coração. Fala que não é hora de fofocar, não. Que manda eles pararem de fofocar, porque isso é uma hora santa. Eu olhava para a cara de um, olhava para a cara da outra. Eu dizia, e agora? Como é que eu vou dizer um negócio desse? Né? E fiquei ali resistindo para não falar e ficava chamando, minha gente, vamos continuar o texto, vamos deixar de falar da vida dos outros e vamos continuar, porque senão a gente vai perder aqui o barco. A gente vai perder a carona aqui da como é que se diz? Da fé, né? Do que vai acontecer aqui, porque isso aqui não é brincadeira, não. E aí aquilo começou. Você fica agoniada, E aí eu tive que dizer, esse Jesus manda falar pra gente que tá aqui, pra nós aqui, todos nós, que a gente tá desviando, né? De uma coisa santa, de uma coisa, de um momento de oração, para estar falando da vida de A, de B, de C do grupo de oração, né? Isso é uma falta de respeito com Jesus e a gente vai ter que começar tudo de novo. A gente vai começar, eu acho que a gente estava no terceiro mistério, se a gente vai começar tudo de novo, a gente vai pedir o Espírito Santo que nos conduza de novo, porque essa oração que a gente fez já foi manchada pelas coisas do coração da gente aqui, né? Porque quando começa a falar, pronto, acabou-se. Né? Jesus já não bota o pé, nem a mão, nem nada ali. Se ele estiver presente, ele se afasta. Ele, Nossa Senhora, os santos, seja lá quem for, eles não ficam em debate de coisa carnal. Se você está no momento de oração, é um momento de oração. Então tem que ser somente ele. Então o Espírito Santo, ele serve para isso. Para abrir os teus olhos, para você sentir essas coisas no coração quando Jesus fala. Só que Jesus, ele só não fala para quem está em grupo de oração. Ele só não fala para... Não, ele fala para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tiver essa intimidade com o Espírito Santo, mesmo que não seja uma pessoa convertida, uma pessoa que viva ali dentro da igreja direto, mas ele fala, porque o Espírito Santo, ele abre o teu coração a escutar a voz de Deus. E a voz de Deus, ela só vem no nosso coração, né? Então é quando muitas vezes a gente escuta, né, aquela voz, a gente quer ir por um caminho, aí a gente desvia. Não, eu vou por aqui que é mais perto. E muitas vezes a gente escuta no coração, não vai por aqui, vai por aqui. Não vai por aqui, vai por aqui. O que é que acontece? Eu era danada
para desviar e ir por onde eu queria. Eu só quebrava a minha cara, né? Porque ali você pode dar de cara com um assaltante, ali pode acontecer um acidente e o Espírito Santo, ele tá te tirando daquilo ali. Outra vez eu senti também no coração muito forte, eu estava decidida a comprar, eu não lembro o que, para dentro de casa. E eu não sei, era algo que tinha acontecido, eu ia receber uma visita, eu não lembro. E eu precisava comprar algo e esse algo era caro aqui para casa. E estava precisando muito. Só que eu estava em dúvida se eu comprasse agora, se realmente a pessoa vinha, né? Eu poderia comprar aquilo ali e a pessoa desistir. E eu lembro que eu fui comprar. Fui pro comércio comprar, não lembro o que era, não lembro. Faz tempo isso. E eu fui lá pedindo o Espírito Santo, né? Eu compro ou não compro Espírito Santo? Eu tô com essa dúvida, eu compro ou não compro, eu compro ou não compro. E aquilo dentro do meu coração dizia, não compra. Não compra porque não é o momento. Realmente eu não estava com condições de comprar aquilo ali. Ia comprar, mas eu ia me apertar, né? Mas eu precisava, porque a visita ia chegar e precisava, não lembro do que foi. Mas aquilo dentro do meu coração fazia não compra. Isso eu estava andando em direção à loja. Eu não sei se era loja de construção, eu não sei se era loja de... Não sei. Eu sei que eu estava indo no caminho e aquilo no meu coração. Não compre, não compre, não é momento de comprar, não compre. Mas só que aquela briga do espírito com o carnal, né? E aí eu dizia, mas se eu não comprar e a pessoa chegar e vir? E a pessoa ficar precisando da coisa dentro de casa, e aí, como é que vai ser, né? E eu sei que eu terminei comprando, né? Eu comprei. Comprei e aconteceu que a visita não veio. A visita não veio, eu fiquei com uma dívida a mais, né? Pagando essa coisa, que eu não lembro o que era. E aí? Eu ainda estava aprendendo a escutar a voz do Espírito Santo no meu coração. Então hoje eu só faço o que ele manda, né? Então se ele mandar, vá por aqui, eu vou por aqui. Mesmo que eu não queira ir, mas eu vou. Porque eu sei que é ele que está ali me orientando. Faça tal coisa. Diga tal coisa. Procure tal pessoa. Procure tal coisa. Porque eu sei que é ele. Quando eu invoco o Espírito Santo, eu tenho a sabedoria comigo. O Espírito Santo é a sabedoria viva na nossa vida. A gente tem esse presente. Assim como Jesus deixou Maria na cruz como mãe para nos ajudar, né? Nos ajudar, nos levar para Ele todas as vezes que a gente precisasse, porque Ele sabia que a gente ia ser falho, que a gente não ia conseguir. Íamos precisar muito dele, mas as nossas orações para chegar até ele iria demorar muito por conta das nossas desobediências. Então tudo Deus sabia. E naquele momento da morte e da cruz, ele deixa Maria como mãe para o seu discípulo amado, eu e você, né? Então, a mesma coisa, o Espírito Santo deixou esse presente que é Maria e deixou também o Espírito Santo. E hoje a gente vai aprender a invocar o Espírito Santo todas as vezes que a gente precisar para uma decisão, para fazer a meditação da palavra, né? Antes de ver, né, as pessoas que abrem o vídeo para ver, antes de ver, de fazer a meditação do dia, peça ao Espírito Santo, né? Peça ao Espírito Santo, vem aqui. Vem abrir a minha mente, vem me dar sabedoria para eu entender o que esta mulher está falando. Se é verdade, se não é, né? Porque se não for verdade, se não for desse jeito, me mostra o caminho certo. Então você vai entender de uma outra forma, né? A gente precisa trazer para a nossa vida o Espírito Santo, que é esse aliado, né? Bom dia de domingo aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!